Quando um filme faz sucesso, é normal vir uma continuação para ganhar mais dinheiro, para realmente completar a história do primeiro. Mas tem umas continuações que, para poder manter a integridade do primeiro, era melhor nem terem existido. E é exatamente sobre isso que falaremos agora, as piores continuações dos filmes de terror. Mas só vou explicar uma coisinha rapidinho. Primeiro, o que é Rotten Tomatoes, que eu vou usar como base nesta lista. O Rotten Tomatoes é um site onde críticos especializados e o público dão notas para os filmes. E assim, de acordo com a quantidade de votos, é calculada a porcentagem de qualidade do filme, de 0 a 100%, sendo 0 o menor e 100 a maior nota. Nesse vídeo eu só vou me basear na nota dos críticos, combinado? Ótimo, então vamos lá. Mas antes eu peço encarecidamente que se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem esse vídeo com os amigos. Isso me ajuda bastante, tá bom? Então vamos lá, eu sou a Final Girl e sejam muito bem-vindos. Olhos Famintos foi lançado em 2001, contando a história de dois irmãos que são perseguidos por uma criatura que deseja as partes dos corpos deles. E o filme fez um relativo sucesso e foi bem interessante, com um bom suspense e interação dos irmãos. E teve não só uma, mas 3 sequências. O segundo, um filme pior que o primeiro realmente, mas ainda assim é um bom filme. O terceiro sendo terrivelmente horrível, mas a desgraça se concretizou mesmo foi com Olhos Famintos 4, Renascimento, que fala sobre um grupo de jovens que vão para um festival de terror e acabam ganhando um sorteio para entrar em uma casa de terror inspirada no Creeper, que no caso é o monstro do filme. E olha que filme ruim. A história não tem nada com nada, os personagens são extremamente chatos ou irritantes e os efeitos especiais estilo PlayStation 1. Uma das piores coisas que eu não entendo como eles conseguiram piorar foi o visual da criatura, que já estava praticamente pronta. Era só eles pegarem o visual e repetirem, mas eles conseguiram piorar ainda mais o visual desse bicho tão icônico. Olhos Famintos Renascimento obteve 0% de aprovação no Rotten Tomatoes. A partir daí vocês já conseguem ver que a qualidade dele não é lá essas coisas. Só é confirmado que ele realmente é um filme muito ruim. Em 1999 foi lançado um dos filmes mais influentes já lançados, que quer queira quer não, popularizou um subgênero, o Found Footage, que é aquele gênero que usa as câmeras como se fosse em primeira pessoa, que nem um jogo em primeira pessoa. A Bruxa de Blair, que conta a história de um grupo de pessoas que desaparece na floresta após tentar gravar um documentário sobre uma lenda local, justamente a Bruxa de Blair. E esse filme fez muito sucesso, já que foi um filme baratíssimo e rendeu milhões de dólares. E claro que teria uma continuação, que neste caso foi a Bruxa de Blair 2, o Livro das Sombras, que conta a história de um grupo de jovens que decide ir visitar a floresta onde os jovens do primeiro filme desapareceram. E olha, se o primeiro filme se destacava pela originalidade, esse daqui se destaca pela coragem de fazer tanta coisa sem pé nem cabeça. O grupo de jovens é muito chato, a história é bem confusa, não que o primeiro seja um exemplo de história fácil de entender, mas a trama geral era simples e efetiva. Esse daqui resolveu inovar e só piorou a premissa que tinha bastante potencial, deixando o found footage de lado, que foi o que tornou o primeiro filme tão popular. O filme conseguiu o feitio de ter 14% de aprovação no Rotten Tomatoes, do lado da crítica, mostrando que realmente seu grau de qualidade é bem baixo. Um filme muito bom, faz um tremendo sucesso com sua história bem fechadinha, mas como faz dinheiro, a ganância pede que eles estiquem uma história que não devia ser esticada. Perceberam o padrão? O que transforma um clássico maravilhoso numa coisa tosca. O que foi o caso de O Exorcista, que fala sobre, o filme original, fala sobre uma garotinha que acaba sendo possuída pelo demônio. E aos poucos esse demônio vai destruindo tanto a vida da garotinha quanto a vida da mãe dela. O filme foi um tremendo sucesso, mesmo com todos os seus banimentos, mas a sua história era bem fechadinha e interessante, se conclui muito bem. Mas daí então que eles decidem lançar uma sequência que ninguém pediu, O Exorcista 2, O Herege. Continua a história de Regan, a menina do primeiro filme.
que está aparentemente bem depois do exorcismo, mas quando um padre vem investigar o que de fato aconteceu naquela noite do exorcismo, ele pede para a psicóloga de Regan fazê-la lembrar tudo o que ocorreu naquela noite, trazendo assim o demônio de volta. E olha, só eu nem preciso falar o quão estúpida essa trama é. Mas eu vou falar, é uma trama estúpida. Além do filme ser extremamente desinteressante, e apesar de ser a mesma atriz e o mesmo personagem, da Regan, que eu gostei no primeiro filme, eu realmente me importei com ela, nesse filme aqui eu detestei a Regan do início ao fim. E essa trama deles quererem trazer de volta essa história que já passou, o trauma já se concluiu e eles querem trazer de volta. É a primeira vez que eu vejo uma psicóloga querer trazer o trauma de volta, ao invés de fazer a menina esquecer e passar por cima desse trauma. Além da maquiagem, que foi um dos maiores elogios do original. Aqui parece uma vergonha alheia enorme a maquiagem dela possuída. É totalmente diferente do original. O Exorcista 2 teve uma aprovação de 10% no Rotten Tomatoes. Em 1974 foi lançado um dos precursores dos filmes slashers, O Massacre da Serra Elétrica, que fala sobre um grupo de jovens que vão até uma casa isolada no Texas e lá eles são atacados por um cara com uma motosserra e sua família canibal. O filme trouxe essa leva de assassinos brutamontes com o Leatherface e foi um sucesso. E a partir daí vieram as continuações. O segundo, que é mais ou menos, o 3, que também é mais ou menos, mas onde desandou mesmo foi no Massacre da Serra Elétrica 4, que nos mostra uma história de um grupo de jovens que se perdem numa estrada deserta e blá blá blá. Então eles se pedem ajuda a uma família e adivinhem qual é? Pois é, a família do Leatherface. Eles então são atacados por eles, mortos um a um, e continua a mesma história do primeiro filme basicamente. Esse filme parece realmente o primeiro, só que piorado. Os personagens são ruins e caricatos, e os vilões são extremamente irritantes. O Leatherface nesse filme é completamente descaracterizado. O restante da família são extremamente esquecíveis. Esse filme tem uma aprovação de 16% no Rotten Tomatoes e ele assume a liderança como um filme, eu não vou dizer melhor, tá? Esse aí não existe, nessa lista não existe o melhor filme. Vamos inventar uma categoria agora, o menos pior da lista, de acordo com os críticos, é claro. Em 1996 foi lançado Pânico, um dos filmes que trouxe uma nova roupagem para os slashers, trazendo frescor para esse subgênero. Mas em 1997, Jim Gillespie resolveu trazer um slasher mais convencional, com Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, um dos filmes com o título mais longo que eu conheço, que nos mostrava um grupo de jovens em uma noite bem badalada. Eles, por descuido, acabam atropelando um homem e jogam o corpo na água. Depois de um ano, eles recebem um bilhete dizendo justamente Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, se referindo à morte do cara, que foi justamente no verão, e foi no passado. E depois são assassinados um a um por esse psicopata misterioso, que usa um gancho na mão e uma roupa de pescador. Esse filme não é um filme perfeito, tem seus defeitos, mas é até bem divertido. E fez uma boa grana, o que garantiu o segundo filme. Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. O que piorou não só o título, mas também a história. Ele é inferior ao primeiro, mas não chega a ser triste. Agora, o terceiro filme, Eu Sempre Vou Saber o que vocês fizeram no verão passado, extrapola um pouco mais. Aliás, um pouco não, muito. A premissa é a mesma do primeiro, o que já é ruim. Ser uma cópia do primeiro filme já é um indício que vai dar ruim. Mas piora quando o desenvolvimento é infinitamente mais chato, com os personagens mais burros ainda, sem carisma e com um final bem tosquinho. Que eu não vou dar spoilers aqui, mas é uma coisa tão ridícula que se você for assistir, você realmente vai ficar com raiva desse filme. E com a aprovação de 0% no Rotten Tomatoes, já vemos que ele não é uma boa sequência. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. Qual a outra sequência de filmes de terror que são bem ruins ou bem duvidosas? Deixem aí nos comentários, beleza? Bom, muito obrigada pela atenção e paciência de sempre. Até a próxima e tchau.